Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal da Grafologia do Método Radaik. Aqui é o lugar onde você compreende como você pode melhorar seus relacionamentos, como você pode destravar sua mente, aumentar os seus potenciais, tudo isso através dos gestos ao escrever. Ter uma vida mais próspera, feliz. Porque quando a gente escreve, dá pra gente entender como a pessoa funciona. E quem é a primeira pessoa que escreve na sua frente é você. Então, o primeiro beneficiado dessa história toda é você, que passa a compreender mais as suas maiores forças, fraquezas, suas potências, como destravar seus potenciais e ir na rota da direção do que você almeja para sua vida, seja dela pessoal ou profissional. Bom, se você acabou de chegar aqui, meu nome é Letícia Radaik, eu sou perita, expert na escrita, já trabalho com essa área há mais de 10 anos, já atendi milhares de clientes, centenas de alunos no meu instituto, onde eu ensino peritos e profissionais experts em grafologia para poder tanto trabalhar, se diferenciar no mercado e ter uma carreira também. É uma oportunidade de conseguir também trabalhos, que foi assim que eu construí a minha carreira, a minha história, a minha profissão, e é por esse motivo que eu tô aqui com você. Seja muito bem-vindo. Vou pedir para você que tá me assistindo, já dá um joinha que tem logo aqui embaixo, porque esse seu joinha, embora pareça uma coisa tão banal, não é. O YouTube, ele faz com que essa informação chegue para mais pessoas. E como você sabe, esse é um lugar onde eu consigo me expressar e também fazer uma entrega gratuita para que você e muitas pessoas possam se beneficiar de um conhecimento inovador, de uma maneira diferente de poder ter relacionamentos. E óbvio que você fazendo isso, você vai ajudar mais pessoas a também se dar melhor, né, nas suas relações, enfim, em tudo que a gente gostaria que a nossa sociedade fosse melhor. Então vamos contribuir para um bem maior nesse movimento de corrente do bem, né, de mandar para o outro aquela coisa que você sabe que pode ajudar. Porque hoje o nosso tema é muito bacana. A gente vai falar sobre como se desenvolver e ter melhores resultados profissionais. Esse desejo que a gente tem por ter uma profissão onde você possa fazer o que você ama, brilhar, né? Ter uma carreira de sucesso é muito importante, porque é um dos pilares, vamos dizer, na nossa vida que precisa existir, né? A gente não é só filha, ou só mãe, ou só profissional, ou só... né? A gente tem pilares dentro de nós que são como se fossem quadradinhos, que quando eles estão preenchidos a gente se sente muito feliz. Então, se você tem essa busca por melhorar profissionalmente, por você desbloquear suas maiores potências e ter uma carreira de sucesso, vem buscando isso há muito tempo, né? Como que eu posso melhorar meus resultados? Você talvez já tenha alcançado alguns patamares, mas você quer aumentar, né? Você quer ainda melhorar. Como que faz então para você atingir esse seu objetivo? É sobre isso que a gente vai falar hoje aqui, né? É bem importante a gente saber o como faz para chegar lá, porque senão fica tudo muito distante de saber, né? E saber desenvolver os seus potenciais é uma qualidade que todo mundo devia, né, procurar ter. Então vamos lá. Eu separei aqui 7 melhores práticas para que você possa ter na sua vida e realmente atingir esse objetivo de melhorar profissionalmente. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu coloquei aqui, que eu listei para poder fazer nosso bate-papo, eu tô aqui com minhas anotações, você vai me ver olhando para baixo, é porque eu anotei tudo pra gente falar, né? Eu fui elencando o que eu fiz na minha carreira para eu conseguir estar aqui hoje, ter sucesso que eu tenho, trabalhar com o que eu amo, né? E conseguir atender o maior número de pessoas. Eu quero que você também tenha acesso a esses passos, né? Um passo por vez, que é o que eu sempre falo. A gente não consegue a coisa do nada, né? A gente tem que dar um passo um dia, depois outro passo, outro passo, outro passo. Mas o nosso resultado é essa junção, né, de todos os passos que a gente deu um dia. Primeiro ponto que eu tenho aqui para falar para você: desbloquear as suas maiores forças, destravar essas suas potências. Esse foi o primeiro passo que eu comecei a trilhar para ter uma carreira de sucesso e melhorar profissionalmente. A questão, quando você entende a sua força, para que você veio, né? Então, você entendeu ali nos seus gestos ao escrever, que você tem
vamos falar, uma habilidade de comunicação, né? E você fica lá com medo de falar para as pessoas do que pode falar de errado, e aí aparecer nas redes sociais, ou você fazer uma palestra, ou dar um passo a mais, né? Você fica com aquele receio, como vai ser? Então, você saber essa sua força, o que acontece? Ajuda para você vencer esse teu medo. Então, por exemplo, imagina que você tem esse medo, né, de que as pessoas vão pensar, mas você vê que você tem uma habilidade muito grande, que é a de comunicar-se. Então, o primeiro passo que é o que eu falo para minhas clientes quando eu tô nas imersões, quando eu tô na mentoria com os alunos, é você saber o que você tem de melhor. O que tem na tua personalidade que é o mais evidente? Isso fica muito nítido na escrita de uma pessoa. Logo que eu pego assim um manuscrito para analisar, eu já consigo perceber as potências dessa pessoa, né? E aí você consegue entender também aonde melhorar. Porque se você está estagnado, travado em um determinado ponto, é porque algo de muito bom que você tem, você não está puxando, né? E aquele receio é, será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou conseguir avançar? Então, você ter uma visão clara do que você precisa desenvolver e como fazer isso vai te ajudar no longo da tua carreira. Então, o ponto número 1 é o autoconhecimento, é você prestar atenção quais são as suas forças e que pontos você tem a melhorar. Tá? Na minha história foi isso que eu fiz. Eu entendi que eu tinha uma boa habilidade, sim, né, de ser amável com as pessoas, de ser gentil, de ter um ouvido que não tem preguiça de ouvir, mas eu também vi que um ponto que eu tinha de desenvolvimento, de melhoria, né, na minha pessoa, e quando eu falo melhoria, não é só profissional, né? Para você ser um profissional melhor, você tem que se melhorar como pessoa. Então, o meu ponto de melhoria era ser mais clara. Por quê? Às vezes eu nem conseguia falar o que eu queria. Eu tinha medo do que os outros iam pensar. Isso me impedia de usar mais a minha habilidade. Eu ficava muito quieta. Sendo que eu podia utilizar essa amabilidade, essa gentileza para realmente mostrar para as pessoas e não ficar olhando isso como se fosse uma coisa sem importância. Se essa é uma força que eu tenho, por que eu não vou usar ela para favorecer e melhorar, não é? As minhas fraquezas ou os pontos de desenvolvimento. E foi isso que eu fiz. Esse foi o primeiro passo super importante. O segundo que eu tenho para falar para você é manter um desenvolvimento. O teu desenvolvimento, para você ter um resultado profissional, ele deve ser contínuo. Você não pode só simplesmente falar assim, pronto, agora eu já sei me comunicar com as pessoas, agora eu já sei o que eu devo fazer, já consegui e acabou. Não, a gente passa por momentos na nossa vida. Existem momentos que aquilo se torna mais fácil, outros se torna mais difícil. E aí, o desenvolvimento contínuo vai te ajudar a olhar especificamente o quê? Olha que interessante. Vai ajudar você a combinar a sua vocação, que é a sua área que tem mais a ver com o que é vocação? É fazer o que tá no teu coração, aquilo que a tua voz te chama. É meio que uma coisa quase sagrada, sabe? Aquela coisa que você, só de pensar, você fala assim, nossa, eu faria até de graça, sabe? É o seu sentimento em relação àquela coisa de fazer para trabalhar, ele é tão forte e você entregaria, porque de tanto que você ama. Isso se chama vocação. Então, se você trabalhar no desenvolvimento contínuo, o que você vai utilizar? Você vai pegar essa sua vocação, tá? O que é que faz o teu coração, né, brilhar, gostar de realizar, e os seus comportamentos que você precisa melhorar, né? As suas ações que você tem que melhorar para que essa vocação e as atitudes caminhem na sua direção de melhoria, né? Eu tenho um programa de melhoria que chama Imersão do Método Hadai, que a gente vai para a Chapada dos Veadeiros e a gente fica uma semana lá. As pessoas que vão até essa imersão, elas estão procurando melhorar profissionalmente, se destravar, sair da estagnação, porque elas têm um chamado no coração, elas almejam fazer algo para mais pessoas além delas, mas elas não conseguem, aquilo tá uma trava. Por quê? Embora ela tenha essa vocação, no campo pessoal, ela não consegue destravar alguma coisa. E o pior é que elas nem sabem o que é especificamente.
Então, lá na imersão é um programa bastante profundo, aonde a gente vai identificar nos traços e nos desenhos e nos manuscritos e usar outras ferramentas também dentro do método Hadai, que a gente tem várias ferramentas, várias aplicações que eu costumo fazer para que ajude essa pessoa a desbloquear, né? Além de grafóloga, perita, eu também sou terapeuta, eu também utilizo técnicas de respiração e muitas outras coisas, como a constelação familiar, e todo esse pacote, né, essa inclusão faz com que eu entenda em que momento da sua vida mental você parou, né? Em que momento da sua história de vida você sofreu um trauma, uma dificuldade, e aí aquela tua vocação, aquele teu desejo de fazer, tá gritando e não consegue, porque tem algo ali que tá como se fosse uma torneira, né? Uma mangueira, na verdade, a mangueira tá apertada, então não flui. E aí, se você fala assim só, ai, Letícia, eu trabalhei meu autoconhecimento, eu sei que eu tenho essa dificuldade. Tá bom? Mas isso não vai garantir que você melhore seu resultado profissional. O que vai ajudar você realmente a melhorar o seu resultado profissional é o contínuo desenvolvimento. É você participar de programas que vão te ajudar realmente a fazer isso, pôr a mão na massa e fazer acontecer. Senão você sempre vai ficar sentado olhando os outros ter pessoas muito piores que você, tendo resultados muito, né? E você fala assim, puxa, eu podia ter feito melhor. Nossa, eu pensei nisso um dia, então, mas o outro foi lá e fez, né? E você ficou aí sentado porque não tinha coragem, eu não fazia. Eu quero que você faça, porque você sente no seu coração que esse é o caminho, então é porque a gente só tem que dar uma olhadinha aí no teu comportamento para que você consiga fluir e desenvolver os seus próprios caminhos de crescimento. Isso vai te ajudar a destravar as suas potências, vai ajudar você a tomar decisões assertivas baseadas em quê? No que o vizinho acha? No que os outros vão pensar de você? Não, baseada nas suas próprias convicções. Porque a partir do momento que você tem a vocação e os comportamentos ao seu favor, nós estamos remando tudo para um lugar. Geralmente o que acontece é que a pessoa tem a vocação, o desejo de criar um negócio, mas ao mesmo tempo, o que ela faz? Ela está vinculada para um outro lugar. O comportamento dela está jogando contra essa vocação que ela tem. O comportamento dela não está alinhado. Então, para isso acontecer, é necessário que haja um alinhamento, né? Da vocação com os comportamentos a favor do teu rumo, né? Eu queria, por exemplo, falar da grafologia para o maior número de pessoas que eu pudesse. E uma das coisas que me atrapalhava demais era que eu ficava com medo do que as pessoas iam falar, por conta de ser um assunto novo, por falar, mas o que as pessoas vão achar que é? Ah, mas e se eu falar alguma coisa errada? Essas coisas passavam na minha cabeça. Então, todo esse receio que eu tinha de me colocar, de me posicionar, atrapalhava a minha vocação. Então, se eu não trabalhasse no desenvolvimento contínuo, eu não conseguia fazer isso. E aí, foi nessa jornada que eu fiz diversos treinamentos, formações e tudo mais. E hoje, eu juntei toda essa metodologia e criei um método único, onde eu utilizo as melhores técnicas e práticas que eu fiz para mim, que já orientei milhares de clientes e alunos. Para quê? Para que vocês também possam se beneficiar desse mesmo lugar aonde eu me desbloqueei, né? Dentro do teu universo, sim, mas com técnicas assertivas, eficazes para você ir direto ao ponto. Não adianta desbloquear uma coisa que, tipo, você não sabe se para vocês tem sentido. Cada pessoa é um mundo, nós somos únicos. Então, por isso essa avaliação da escrita vai te ajudar a você ir no cerne da sua questão, ok? Vamos agora, então, para o nosso terceiro ponto aqui para te ajudar a desenvolver e ter melhores resultados profissionais. É os objetivos de trabalho, os objetivos que você tem relacionados à sua área profissional. Qual é o seu objetivo, você sabe? Você já pensou sobre isso? Ah, Letícia, eu já alcancei todos os objetivos. Duvido. A gente está sempre em evolução. Então é assim, se você não tiver clareza para você alcançar aquilo que você quer, o que vai acontecer? Você vai dar um monte de passo, não sabe para onde você está indo, e o pior, vai dizer tá bom para um monte de pessoas que talvez venham te procurar, sendo que na verdade você de meio que filtrar, né? E aí o tempo que você perde, o foco de fazer um negócio para você, você fica fazendo as coisas para outras pessoas, né? Então o teu objetivo profissional, ele deve na tua mente ficar muito claro.
você tem obrigações sociais, familiares, tudo bem, é o momento de fazer isso. Quando você estiver no teu momento profissional, você tem que definir primeiro um tempo para você trabalhar sobre esse assunto. Qual é o tempo que você vai destinar a você criar os seus objetivos profissionais? Uma vez por mês eu vou refletir como eu estou e aonde eu quero chegar. Então, separa um tempo na sua agenda e veja, o quanto você andou de um mês para o outro. Lembra que é um passo por dia, não é difícil, um passo por dia é possível, é assim que dá certo, é assim que eu consegui. Ninguém sobe, ninguém corre uma maratona dos 42 quilômetros em um segundo, é um passo por vez, e é sobre isso que a gente precisa prestar atenção. Se você não tiver objetivos profissionais, o seu foco vai terminar. Então, imagina o seguinte, imagina uma corrida. Não sei se você corre, mas os corredores, eu falo isso porque eu sou corredora também. Eu gosto muito de corrida, isso me faz um bem e me faz me sentir com bastante energia, com bastante determinação, né? É muito gostoso a energia que uma corrida produz na gente, no nosso corpo. Quando eu tô numa corrida, e eu sei que essa corrida ela é de 20 quilômetros, ou de 42, ou de 5, não importa a quantidade de quilômetros, o que importa é eu saber quantos quilômetros eu vou ter que correr durante um X tempo, né? Por quê? Aí eu vou medir e vou colocar a minha energia nas horas certas. Se eu sei que eu vou fazer uma corrida que a gente chama de longão, que é muito longa, que vai demorar 42, né? São 42 quilômetros, em média vai gerar aí umas 4 horas de corrida, né? Para os mais rápidos, menos tempo, mas para uma pessoa que não vive de esportes, entre 4 e 5 horas, por aí, não adianta no começo você falar assim, nossa, ser super otimista, eu vou conseguir, eu vou chegar lá até o fim. Não tô falando pra você não pensar que não vai conseguir, né? Mas não adianta você ir com tudo, sabe? Tipo, a largada de uma corrida é uma delícia. Na hora que toca aquela sirene, né, que eles dão uma largada que faz assim, ó. Vamos ver se eu consigo colocar aqui no fundo para vocês verem como é legal. É uma buzina super forte, né? E aquela galera começa a correr. Você já deve ter visto na São Silvestre. Eu já corri a São Silvestre. Ai, foi demais a São Silvestre. Foi incrível. É muito legal você estar na Avenida Paulista. Nossa, passa um filme assim, incrível na cabeça da gente. Como que é aquele dia da corrida, sabe? Aquela emoção, aquela camiseta e aquelas coisas que a gente vê na televisão, né? Então foi, nossa, a minha corrida da São Silvestre foi incrível, né? Feito aqui o parênteses, voltando ao assunto. Então, eu já sei que se vai me levar, são 42 quilômetros, 15 ou 10, eu tenho que começar, sim, mas focada. Perdão. Não com aquele negócio de que, nossa, eu vou... Entende? Porque a energia vai ter que ser distribuída ao longo do tempo. E outra, você tem que saber e ter estudado qual que é o caminho dessa corrida. Na São Silvestre, por exemplo, eu já sabia que mais pro final da prova eu teria uma subida, né, que é da Brigadeiro. E eu sabia que aquilo ia me exigir mais. Então não adiantava eu sentar a bota, que a gente fala assim, né, você correr muito ali no começo, principalmente nas primeiras descidas, tem umas partes ali da corrida que a descida é uma delícia, você é muito, e é um monte de gente correndo junto, é muita adrenalina, é super divertido, e você sente uma sensação muito boa, mas se você soltar o breque de mão ali e for com tudo, mas lá na frente, eu não sou atleta profissional, eu só corro porque eu gosto de correr, mas eu não sou, né, não sou pró na corrida. Aí eu sabia que eu tinha que ir mais de boas, curtindo a paisagem, mas eu sabia como, né, concentrada. Então, o nível de energia no teu campo profissional precisa também de ser medido, entende? Não adianta você pegar firme num trabalho ou num projeto e dar tudo o teu sangue ali em uma semana. Aí depois, só que você tá num projeto que vai demorar, você não sabe nem a data que isso vai terminar, você tá num projeto crescente, né? Quem é empreendedor ou quem tá aí numa carreira sabe que a gente vai conquistando as coisas de uma forma gradual. Não existe carreira relâmpago. Se você vê a pessoa que tem sucesso hoje, ela não começou hoje.
ela começou já há um certo tempo. As coisas levam tempo, né? Aquilo que é sólido, ele acaba levando um pouco mais de tempo para ser construída, natural. A natureza não dá pula de um nível para o outro, né? Demora para as coisas funcionarem. Então, o teu foco do objetivo profissional vai ser muito bom para você não se perder, não ficar desanimado, não funciona, não dá certo. E aí, na hora que você tiver que dar o teu melhor, o teu, né, teu último gás para você conseguir um projeto, não, eu tenho que falar com tal pessoa, eu tenho que fazer uma palestra, você fala, eu vou dar todo o gás que eu tiver. Mas se você não tiver bem claro na sua mente os seus caminhos, as suas forças, o que você tem que melhorar, se não tiver esse projeto de melhoria contínua, não vai dar. Você vai ficar com vergonha, você vai ficar sem saber se você deve ou não investir. E o que eu te falo agora, quando eu faço uma avaliação da escrita, é possível identificar quais são os resultados que você vai obter do que você vem fazendo hoje no pequeno, médio e longo prazo. Na tua maneira, ao escrever, já dá para saber o que vai acontecer com você nos próximos momentos e lá no futuro, se você não mudar nada, né? Então, veja que se você hoje inserir um novo gás, uma nova energia nesse sentido, isso vai te ajudar muito para que você dê um passo com assertividade, entende? Com a resistência maior. E aí nós vamos para o nosso quarto ponto aqui importante, que é a confiança. Gente, a confiança em você mesmo é uma coisa que eu sei que todo mundo quer, todo mundo almeja, mas para você ter confiança em você, você tem que ter clareza, presta atenção, clareza das suas capacidades. Se você tiver clareza do que você é capaz de fazer, você vai ver que sua segurança e sua confiança vai aumentar. Você vai estar mais comprometida, inclusive com o seu objetivo profissional. Você vai te ajudar para que você saia daquela zona de conforto. Eu faço várias avaliações, análises, que a pessoa tá lá sentadinha no puff dela dentro mental, puff mental, sabe? Você deve ter um puff mental dentro da sua cabeça, que de vez em quando você vai lá e senta e fica assim, plasmando, sabe? Ah, eu tô lá, virei ameba, tô lá sentada no puff mental. E a pessoa não quer sair daquilo, mas ela quer ter resultado, mas ela quer ter sucesso. Não existe almoço grátis, ponto final. Se você almeja atingir uma posição mais elevada, você deve antes dotar-se da plena convicção que se conseguirá infalivelmente. Se você está ouvindo essa frase, você conheceu, lembra, né? Essa é uma frase muito incrível, que é uma das que eu mais gosto, que é do Napoleão Hill. E ele fala exatamente essa frase. Você precisa dotar-se de plena convicção que você conseguirá infalivelmente. É isso. Da onde que vem essa plena convicção de que você consegue? Da confiança. Se você não tiver confiança em você mesmo, você vai achar que não vai dar certo, né? E aí, para sair do puff mental vai ficar mais fácil. Inclusive para você inovar, você mudar as coisas que você vem querendo, se arriscar mais. Tem gente que fala assim, eu queria tanto me arriscar mais e eu não consigo fazer isso, né? E até assumir os riscos, né? Eu sei que eu vou tomar uma decisão tal, mas tudo bem, se não der certo, assuma esse risco, sabe? É você ter uma visão clara que nem tudo que você escolher vai dar certo. Mas eu tenho medo. Eu também tenho medo de muitas coisas, mas tudo na vida é um risco. A gente tá aqui, todo o tempo todo é um risco, mas a gente tem o quê? Como calcular esses riscos para minimizá-los. Então você não vai dar um passo maior que a sua perna. Você não vai se meter, por exemplo, vamos supor, uma perícia. Eu faço perícia, não vou entrar numa perícia que eu sei que o que a pessoa tá querendo eu não vou entregar para ela. A pessoa tá querendo que eu diga que a assinatura é verdadeira e é falsa. Eu não vou falar isso para ela. Então, eu sei que esse risco não vai acontecer ou não vai. Depende do que eu quero para minha vida, né? Aí já entra um outro ponto que mais tarde eu falo, mas em relação a você ser um profissional para melhorar seus resultados, isso mostra que quando você tem a confiança, né? Você se torna um profissional até mais inspirador. As pessoas olham para você e falam assim, nossa, como ela confia no que ela fala. Olha que ela sabe o que tá falando, ela passa uma confiança nesse jeito de ser. E é isso.
Se você quer melhorar esses resultados, ser um diferencial, avançar na sua carreira, você precisa inspirar as pessoas. E como você inspira as pessoas? Fazendo a sua melhor versão, confiando em você mesma. Só isso vai ser possível mediante o quê? Você ter clareza. Clareza sobre suas capacidades, ok? Vamos aqui para o nosso quinto ponto. O quinto ponto, muito importante, que eu falo sempre para as alunas que estão na minha formação lá no Instituto Hadai, que é a formação do treinamento, que é assim: você precisa ter persistência. A persistência, ela é uma irmã gêmea da confiança. Se você não tiver persistência, você não vai conseguir nada na sua vida. É bem isso mesmo. A persistência é um caminho muito, eu acho que até cheio de espinhos, para te falar a verdade. Porque ele não é fácil, mas ele é possível. A persistência vai ter alguns momentos nessa estrada sinuosa que você vai ver cheio de momentos de fracasso. Porque ninguém consegue persistir se não tiver o quê? A dificuldade. Então, quando a gente fala em persistência, a gente já sabe que vão haver momentos difíceis. E me fala aonde é que você mora no planeta que você não vive isso. Todos nós temos esses momentos de fracasso. Inclusive, a gente pode olhar para a história e lembrar de personalidades extremamente que tiveram grandes fracassos. Vamos falar de alguém aqui? Uma pessoa que me veio aqui na cabeça que me inspira muito é o Walt Disney. O Walt Disney, ele faliu, se eu não me engano, acho que 4 ou 5 vezes. Ele faliu muitas vezes. Ele tinha um sonho que ele queria levar através do desenho animado alegria para as pessoas. Era o sonho, era a vocação que eu falei, né? Era a vocação da vida dele. E aí o que ele fez? Ele foi em um monte de lugares e produtoras para colocar em ação esse desejo que ele tinha. Então, em alguns momentos ele fez, só que ele perdeu tudo. E aí, quando ele tinha a última instância, o último dinheiro dele, vamos falar assim, foi quando ele construiu a Disney com o parque, o Castelo da Cinderela. E quando ele lançou o desenho da Cinderela. Ele não tinha mais outra fonte, mais nada. Era, sabe, a última bala na agulha? Era a última bala da agulha. Mas ele faliu diversas vezes antes. E aí, tem cenas dele na internet que eu acho incrível. Dele falando no microfone, chamando as pessoas de Hollywood, os atores de Hollywood, para irem lá e verem o parque, e mostrava os carrinhos de, sabe aquele carrinho de bater, né? Mostrava os carrinhos falando que ali era um lugar para as pessoas se divertirem. Então, assim, ele colocou toda a intenção, toda a persistência, toda a energia que ele teve em prol desse projeto, né? E ele conseguiu, porque foi aonde a coisa bombou. Foi com a Cinderela, mas quantas vezes ele teve que errar para chegar e saber que era a Cinderela, né? Então, esses personagens reais da vida real, que muitas vezes foram desacreditados. Einstein, por exemplo, vamos pegar o Einstein. O Einstein, ele era tido na escola como uma criança que não ia dar muito fruto, não ia funcionar, né? Ele era meio fora das regras, tal, e ele até, não só ele, como o Thomas Edison, igual o Thomas Edison, então a mãe dele que teve que criar ele em casa, porque a escola mandou ele embora para casa, porque disse que não conseguia lidar com ele, porque ele tinha, né, uma espécie de transtorno de atenção, então ele não conseguia aprender como as outras crianças, e a mãe dele se tornou a professora dele em casa. E quantas vezes ele errou para chegar até a lâmpada incandescente? Ele errou muito, gente, muitas vezes, e ele conseguiu. Então, se você não tiver persistência, que é, sobretudo, ultrapassar os seus fracassos, lidar com isso de uma forma positiva, não vai dar certo. Você tem que conquistar também essa persistência. E é importante você se recordar disso, porque para você ser um empreendedor, a persistência é um ponto fundamental. Eu estava uma vez fazendo uma orientação para um cliente e ele falou para mim assim: eu quero saber se eu tenho vocação para ser empreendedor. E nessa análise que eu estava fazendo, ele não tinha. E acontece, tem pessoas que não têm vocação para empreendedor. E aí talvez você esteja pensando: como que você sabe, Letícia? Eu sei, porque o empreendedor precisa do quê? Primeiro, visão a longo prazo, e segundo, persistência.
Porque o empreendedor, uma pessoa que está construindo um negócio próprio, ou para onde que ela quer que seja, ela vai fracassar muito. E essa pessoa que estava me pedindo orientação, ele gostava da zona de conforto, do puff mental, sabe? Ele amava o puff mental dele, ele amava ficar naquilo que era o conhecido, e toda vez que ele tinha que ser exposto a uma coisa nova, isso, né, detonava a energia dele. Então, não tem perfil de empreendedor. Empreender não é para todo mundo, porque requer, para você melhorar a sua carreira, avançar profissionalmente, você tem que ter persistência, porque senão na primeira enrascada, a primeira travada, a estagnação, você vai ficar travado, estagnado. Isso é bom até você pensar, há quanto tempo você está estagnado? Se você está estagnado já há muito tempo e não está fazendo nada, então eu sinto muito aí, né? Precisamos dar uma olhadinha na escrita e ver onde é que essa história parou, em que momento que você travou, tá? Sexto ponto é você fazer conexões. Um profissional que tem sucesso e que chega longe é aquele profissional que sai sim para conhecer pessoas novas, aquele profissional que faz um esforço, ainda que seja difícil para ele, mas de se conectar com pessoas diferentes. Isso quer dizer ouvir mentes diferentes, estar em ambientes novos, ainda que não seja um ambiente que ele prefira estar, né? O empreendedor ou o profissional que está ali para crescer, não só olha e fala assim, não, eu só vou se tiver essa e essa situação. Não, ele tem sim um olhar para qualquer ambiente que ele vá, como uma oportunidade de se conectar com gente, com pessoas, ouvi-las, ser disponível, né? Mostrar uma disponibilidade para que aquilo ocorra. Isso também é chamado de networking. Se um profissional não liga para o networking, ou não tá nem aí, né? Fala assim, me garanto, eu faço curso, não sei o que, não preciso de network, precisa sim. Faz parte também dessa jornada de sucesso que é o que você está procurando. E o sétimo e último ponto que eu tenho aqui para te falar é ética. Isso sim. Isso aqui, na verdade, é o que vai fazer com que essa sua busca, essa sua força que você vai colocar, realmente tenha futuro. Porque o que acontece? Se você não tiver ética, as pessoas vão perceber, tá? Uma pessoa que ela é realmente profissional, ela respeita as leis, ela respeita os limites, inclusive da função que ela tem, tá? Então ela segue as regras de conduta, ela jamais vai fazer isso para usar e tirar vantagem para si, tá? Então é o que eu sempre digo para as alunas, quando a gente está fazendo uma avaliação grafológica, a gente está fazendo uma análise, a gente tem como se tivesse um acesso VIP lá ao inconsciente da pessoa, a gente entra e entende. Só que nós, ao sairmos e montarmos uma devolutiva e entregar para essa pessoa, o que nós temos que fazer? A gente não pode julgar a pessoa, né? Porque cada pessoa tem o seu mundo e a gente está ali para exercer o papel profissionalmente, mas também a gente não pode querer avançar em uma área que a gente não tenha competência. Por exemplo, a área da psicologia não é a minha área. Eu não sou psicóloga, eu sou terapeuta. E eu não tenho poder de salvar ninguém, nem resgatar ninguém, nem consertar ninguém, nem quero isso, né? Não tô aqui para consertar as pessoas. O meu papel qualquer, mostrar para você que tem na tua escrita que vai te ajudar a ser uma profissional de sucesso. Quais são suas forças, quais são seus pontos de desenvolvimento, como você ser mais persistente, como você se jogar mais para as oportunidades, de que forma que você possa ter mais confiança em você mesmo, mais segurança. Esse é meu papel. Agora, eu não posso entrar na sua vida e fazer com que você faça isso. Essa já é a tarefa que remete à pessoa. Então, um profissional que tenha ética, ele sabe respeitar esses limites. Ele não fica assim, eu queria tanto ajudar essa pessoa, não sei o que, sabe? Porque isso já não compete a ele. Cada pessoa tem uma competência, uma função. Então, se você quer ser um profissional para melhorar seus resultados e você avançar e realmente encontrar aí a tua vocação que enche o teu peito de alegria, você precisa se recordar da ética. Não vai deixar de fora, não, e ficar querendo, assim, agradar as pessoas, sabe? Nossa, tem que fazer isso para agradar a pessoa. Não, você tem que ser você e chegar até o limite onde aquilo é possível dentro da sua área, tá? Então, isso é muito importante. Vamos só revisar, então, quais são os 7 pontos para você se desenvolver e ter melhores resultados profissionais.
Ponto número 1, autoconhecimento. Desbloquear, destravar suas forças e entender como amenizar as fraquezas. Número 2, ter um desenvolvimento contínuo, certo? Participar de alguma imersão, um programa onde você possa dar continuidade àquilo que você descobriu como um ponto de desenvolvimento. Número 3, ter os seus objetivos profissionais de uma maneira clara, para que você possa alcançar os resultados que você está almejando. Número 4, a confiança em você mesma, a confiança de que as suas capacidades quais são e agir em prol delas. Número 5, persistência, estar ali além dos fracassos, já se preparar, porque é assim mesmo. E as pessoas que mais conseguiram foram as persistentes. Número 6, conexões, network, conversar com as pessoas, encontrar gente diferente daquilo que você está acostumado, né? Mostrar-se disponível para as pessoas. Número 7, ética. Ter ética e responsabilidade, ir até os limites da onde é aquilo que é da sua competência. Bom, eu espero muito ter contribuído para você sobre pontos aí que vão te auxiliar nesse processo de desenvolvimento e melhoria profissional, para melhorar sua carreira e ter os resultados que você almeja, tá bom? Bom, vejo você no nosso próximo encontro. Aproveita, se você ainda não fez isso, clica aqui embaixo, dá um joinha para mim e vejo você também no meu Instagram. Lá eu tenho um Instagram chamado @LeticiaRhadayk e eu faço sempre comentários, falo com as pessoas por lá e você pode me fazer também qualquer pergunta que você queira aí referente a esse assunto, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo encontro. Até já, tchau!